Eu levei assim uns 2 anos para me firmar numa igreja mesmo séria, né? Fazer encontro com Deus, com negócio de hipnose, tinha bizarrices no meio. Foi um escândalo na época, até o pastor... Também, regressão. Tinha várias histórias bizarras. Como tudo, não tem nenhum método perfeito, né? O único método perfeito foi Jesus que conseguiu fazer. Mesmo assim, Jesus, no meio dos 12, teve um Judas. Quando eu me converti em outubro de 97, eu levei assim uns 2 anos para me firmar numa igreja mesmo séria, né? Mais ou menos 1 ano até encontrar uma igreja legal. Depois me fixei numa igreja que era, naquela época, a igreja que a Ludmila Ferber e o marido dela eram pastores. Que era no Rio de Janeiro. Em Copacabana, exato, no Rio de Janeiro. E eles entraram na visão celular naquela época. Então eu fui criada espiritualmente falando, crescida espiritualmente numa igreja que tinha a marca do discipulado, que era algo inovador naquela época, porém, como tudo, não tem nenhum método perfeito, né? O único método perfeito foi Jesus que conseguiu fazer. Mesmo assim, Jesus, no meio dos 12, teve um Judas. Lembre-se disso. Então, ainda que o método seja perfeito, o Judas vai existir. Não há como impedir de chegar um Judas. Porque ainda que a intenção do pastor, do discipulador, do líder seja maravilhosa, existem pessoas perversas, ruins na terra, que vão querer se infiltrar no meio das boas pessoas. Então, não há nenhum método perfeito nesse sentido, porque a terra não é perfeita, né? A terra perdeu sua perfeição na queda. Quando nós caímos da eternidade, entramos na dimensão do tempo onde estamos agora, vivendo, até que se cumpra o Apocalipse, se cumpra novos céus e nova terra sejam feitos e a gente volte a viver na perfeição. Amém. Então, a realidade é que quando eu me converti e comecei a crescer espiritualmente dentro de uma igreja que tinha método de discipulado, eles usavam, naquela época, o famoso e polêmico G12, que depois eles mudaram para M12, porque o G12 começou a dar muito problema, porque pessoas perversas começaram a se infiltrar, fazer encontro com Deus com negócio de hipnose, tinha bizarrices no meio. Foi um escândalo na época, até o pastor... Também, regressão. Tinha várias histórias bizarras, que na igreja que eu fazia parte não existia isso. Nosso encontro com Deus era um retiro de cura interior, de leitura da palavra, de buscar Deus. Não tinha chazinho Deus. de nada. Não tinha nada disso, era uma coisa super bíblica e super séria e super legal. Eu fiz o encontro com Deus, trabalhava nos encontros com Deus, como equipe, junto dos meus pastores. Era artista famosa e, quando eu consegui, eu estava lá trabalhando no encontro. E o que aconteceu? Foi muito importante para mim fazer parte de uma igreja que tinha um método de discipulado, mas na época o pastor Silas Malafaia, inclusive, se levantou com muita autoridade para poder brigar contra o movimento do G12, porque ele estava muito preocupado com a quantidade de gente que estava sendo levantado líder em pouco tempo. Por quê? Logicamente, tinham pastores sérios, existem até hoje pastores sérios que trabalham com o mesmo método de células, etc., que perseveraram até hoje, têm os seus rebanhos sérios e construídos até hoje, mas entrou muito pastor na onda de crescimento rápido. Quer dizer, a motivação já estava errada, porque quando a motivação é crescer e não cuidar de vidas... É aquela máxima, né? Capacitar os escolhidos, né? Porque o que acontece? Se eu sou uma pastora de igreja e a minha visão está em... Eu quero crescer a igreja, eu já estou com a visão errada. A minha visão precisa ser... Eu preciso cuidar das pessoas. Cuidar com qualidade, de verdade. Ajudar essas pessoas a mudarem de vida. Quando eu tenho a visão de cuidar de pessoas... O crescimento, ele vindo ou não, ele não vai mudar o meu humor. O crescimento, ele é uma consequência, ele não é a minha meta. Quando a minha meta como pastor, se eu for pastora de igreja, no meu caso, eu sou uma pastora missionária, eu sirvo o corpo de Cristo independente da placa. No céu não vai ter placa, lembra disso. Amém. Mas se eu fosse uma pastora de igreja, eu fui, estudei na igreja, estudei nos cursos teológicos, para até, se precisasse ser um dia, não é o meu chamado hoje. E se eu fosse, né, eu jamais estaria, porque foi assim que eu aprendi, com o objetivo de crescer, crescer, crescer. Não que seja errado crescer. Porém, se a meta é essa, que foi o que aconteceu na época que eu era nova convertida, eu vi muitos ministérios obcecados por essa meta. Se a meta é essa, já vai começar errado e o diabo vai entrar. Porque a pessoa não está tendo a meta que Cristo ensinou. A meta é cuidar de gente, vamos cuidar de pessoas, né? Pedro, apacenta minhas ovelhas... Pedro, apacenta minhas ovelhas 3 vezes. Cuida do meu povo. Esse é o chamado pastoral. Então, eu posso testemunhar como foi importante para mim ter um discipulado e realmente ver quantas pessoas tiveram esse mesmo discipulado que continuaram firmes. Teve gente que não continuou, porque não adianta, pode ter o melhor pastor do mundo, tem gente que não vai querer mudar.
Que a culpa não é de quem discipulou também. Não é, caso, Jesus foi o melhor pastor que já existiu, o próprio Deus era pastor e tinha Judas. E nem todo mundo vai querer, porque tem gente que é ruim, que não vai querer mudar, ok? Então, isso é importante pontuar todos esses... Você vê que é uma ramificação de assuntos. Quando a gente vai falar da igreja, a gente está falando de um organismo vivo, a gente está falando cheio de gente. Agora, o que é importante deixar claro? Sim. Tudo isso de ruim que a gente está vendo hoje é fruto dessa quantidade de coisas erradas que aconteceu. Então,